E a gente acompanha aí nos próximos dias, hoje dia 30, então sexta-feira, dia 1º, sábado, dia 2, acontece o Festival Morros do Futuro. E para conhecer mais dessa programação e do que está proposto e o que se provoca nesse encontro, conversamos agora com o fundador do Formor Hub e organizador do Festival dos Morros do Futuro, Michel Couto. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Bom dia, Michel. Bom dia. E nos conte, né, o Festival Morros do Futuro. Até ontem aqui eu estava lendo a carta aberta do professor César Paz, falando né, que ele tinha escrito há alguns meses, provocando o prefeito a reimaginar a cidade, a olhar para Medellín, que se transformou, né, da cidade mais violenta do mundo, para uma cidade inovadora, que recebe grupos toda hora como exemplo de transformação. E hoje eu vejo, né, quando se fala na apresentação desse festival, Morros do Futuro, também essa palavra de reimaginar esse território. Então, nos conte o que é o festival. Bom dia a todos, bom dia aos ouvintes. O festival é uma provocação da descentralização do que acontece de inovação na cidade de Porto Alegre, né? A gente sempre pensa que uma cidade inovadora, uma cidade inteligente, ela precisa acessar todos os cantos delas. E o Morro do Futuro vem com essa provocação, assim, de abrir um pedaço da cidade realmente para que o público e a comunidade e o cidadão de Porto Alegre consiga vir e circular. A gente se inspira muito e temos como consultor, né, o próprio Santiago Uribe, lá de Medellín, vai estar falando do festival. E a gente quer, né, uma cidade e um estado que tem provocado inovação, né, como eventos como o Salt Summit. As periferias não podem ficar de fora também. Então, a gente fez essa provocação, a cidade recebeu e está um burburinho, né, legal assim de ver nas ruas, nas universidades quando a gente vai, que a galera quer essa movimentação. E eu acho que a cidade de Porto Alegre, ela tem sido pioneira assim em vários aspectos. E esse festival ele vem para provocar, tá? E até para explicar um pouquinho para o pessoal como é que surgiu essa ideia, né? Acabou sendo criada uma plataforma chamada Morros do Futuro, que vem com uma escuta ativa, que é uma pesquisa. Então, a gente fez uma pesquisa aqui no Morro da Cruz. A gente mediu o índice de felicidade na população do Morro da Cruz, perguntou se as pessoas eram felizes e a gente teve a feliz e grata, né, resultado que as pessoas são felizes. Mas, para ser mais felizes, precisamos de algumas coisas, né? Então, a pesquisa apontou 4 eixos, que é educação, meio ambiente, saúde e bem-estar, empreendedorismo e inovação. E aí empreendedorismo entra também empregabilidade, né? E aí, através desses 4 resultados, desses 4 eixos, a gente vai realizar um hackathon, né? Que é um desafio que os jovens do Morro da Cruz vão começar hoje, esse desafio. E no sábado, e na sexta e no sábado, dia 1º e dia 2, vai ser esse festival, vai ser um grande encontro para contar um pouquinho da nossa jornada, para falar sobre esses assuntos que vão ser abordados aqui. Então, essa plataforma, né, e acabou sendo isso. Tá? E não, destacar algumas coisas que tu trouxeste. Eu tive o prazer de entrevistar o Santiago Uribe, também de Medellín, e me lembro ele contando desse processo, de como aconteceu a transformação daquela cidade, que era tida como a mais violenta do mundo, no que se tornou hoje. E vale, né, a pesquisa para quem está nos escutando desse modelo de transformação que lá ocorreu, que hoje é modelo para outros, de que começava exatamente com escuta, que eram comunicadores sociais que iam para dentro das comunidades, faziam essa coleta de informação, e a partir dessa construção é que foi dada o início para uma transformação sustentável. A outra coisa, quando se fala do Salt Summit, que está indo, né, hoje tem lançamento da 4ª edição,
começou com um olhar de estranheza ainda aqui em Porto Alegre, né? E muitas vezes um olhar que era da bolha, a bolha da inovação, esse lugar onde só se fala palavras com estrangeirismos, metade do que se fala é um vocabulário em inglês. E o Formou dentro disso foi essa quebra da bolha, digamos assim, né? Então, tem que ter uma função social e eu sei que os integrantes do Pacto Alegre mobilizaram sempre tiveram essa preocupação, né? De que a inovação chegasse para toda a cidade, que não fosse algo de privilégio de quem tem acesso a esses contextos. Então, eu queria o teu olhar de quem está acompanhando esse processo desde o início, de quanto já se evoluiu nisso, né? De uma apropriação desses territórios, tidos como periféricos da capital, do espaço de inovação, da necessidade de inovação e da sua narrativa também contar naquilo que se está construindo. Percebes evolução? Sim. Eu até acabei não falando, mas eu faço parte do Pacto Alegre ali, do Núcleo Duro, e a diversidade em ambientes como esse é o que traz os olhares, né? O ponto de vista é a vista de um ponto. A gente precisa ter diversidade, né, nas organizações, em todos os sentidos, para que a gente possa alcançar diferentes lugares, diferentes camadas, né? Então, às vezes as pessoas ficam nisso, para que diversidade, para a gente alcançar e ter o êxito naquilo que a gente está fazendo e alcançar o número de pessoas, porque no final, um festival, só por um festival, é só aquilo, um monte de banner e telões e palcos, mas se não tiver as pessoas, de nada adianta. Então a gente acaba fazendo sempre pelas pessoas e para as pessoas. Então, se a gente não tirar não ter o foco nesse elemento, né, central, que são as pessoas, de nada adianta. O olhar assim do Pacto Alegre e até dos ambientes de inovação, tudo isso que tem circulado, sempre tem tido uma abertura legal. Assim, o próprio Formou, o ano passado, estava no South Summit, expondo, né, o Hub, que é esse hub de inovação aqui, o Formou Hub, é um hub de inovação descentralizado, fica aqui no alto, no Morro da Cruz. Então, esses movimentos são feitos por pessoas. E você aí, você ouvinte, você que faz algum trabalho em algum canto da cidade, acha que às vezes não vale a pena, né, furar essas bolhas. Vale muito a pena, porque só assim a gente vai conseguir levar um pouquinho de tudo isso que está acontecendo para o lugar da onde a gente vem, do nosso ponto de partida. Então, a gente precisa estar disposto, né? Claro que não é algo fácil, não vou falar que é algo fácil, mas é possível, tá? Não é impossível, não. E só assim a gente vai transformando uma cidade de Porto Alegre está se transformando, apesar de toda a catástrofe que aconteceu, e eu acho que isso une muitas pessoas, né? E eu vejo agora um exemplo muito claro que eu consegui entender depois de toda essa enchente, né, e que a inovação aberta promove, é uma empregada doméstica falar com a patroa e elas entenderem o que é perder tudo. Antigamente tu falava, né, minha empregada não vem hoje porque ela perdeu tudo, né, caiu a casa dela, a chuva entrou lá, desmoronou, e hoje a gente consegue trocar essa ideia. Então, só com a inovação aberta, só misturando, né, essa tecnologia social, o saber de um, o saber de outro, que a gente vai conseguir transformar. E com um olhar realmente apropriado, assim, um olhar realmente de quem sabe o que aquilo significa, né? Não de um imaginário que a gente pensa lá, eu não entendo isso. Não, hoje a gente pode conversar no café, pessoas que sabem, ou a mãe foi atingida, ou o pai, né? E a gente começar, quando certas pessoas falavam sobre isso, a gente não discutia, a gente não conversava. Agora, sim, eu entendo. Eu quero escutar, eu quero resolver, eu quero colocar disponível as minhas ferramentas, o meu saber para resolver esses problemas. E por isso a gente fez a provocação no Morros do Futuro para reimaginar esse lugar que a gente fala, né? No imaginário das pessoas, o que é uma periferia para as pessoas? O que é periferia para você, né? Para mim, é potencialidade, riqueza, oportunidade e espaços das cidades que às vezes são realmente esquecidos. Aqui no Morro da Cruz são 30 mil pessoas, tá? 30 mil pessoas na zona leste de Porto Alegre que podem fazer coisas muito incríveis para contribuir para a cidade, né? Mas a cidade também precisa estar aberta, assim, para essas pessoas e olhar para esses territórios. Eu acho que a gente está num bom momento, que a gente tem conversado, muitas portas estão se abrindo.
Perfeito, muito bem lembrado, porque a questão da inundação aqui em Porto Alegre, ele nos fez com que a gente ultrapassasse a questão da empatia e fosse para a experiência mesmo, né? Temos a mesma experiência, facilitando esse diálogo. Mas a tua fala também me lembra muito uma colocação do Celso Ataíde, que veio a Porto Alegre numa edição do South Summit, fez uma fala para alunos de escolas, né, mas prioritariamente escolas públicas no Araújo Viana, e ele falava desse termo que eu já trouxe em um edital aqui no Jornal da Mix, de falar para esses estudantes que eles não aceitassem, ou pelo menos não se prendessem ao termo de população carente, e sim olhassem para essa população potente, inclusive em termos de potência de consumo, de entrega, de contribuição, não só contribuição social, mas contribuição monetária mesmo, com os impostos que pagam, com a renda que geram. Então, essa tua fala me lembra muito dessa colocação. Deixa eu passar aqui para minha colega Larissa Har, que também tem uma pergunta. Bom dia, Michel, tudo bem? Eu estava ouvindo aqui tu falando sobre essa pesquisa, né, esse índice de felicidade do Morro da Cruz, e eu queria entender um pouquinho mais como é que foi feito isso, se foi uma busca ativa nas casas, ou se as pessoas buscaram para participar, sabendo dessa pesquisa, porque, bom, são 30 mil habitantes, né, do Morro da Cruz, é bastante gente, e é uma coisa curiosa, né, porque pesquisar felicidade não é uma coisa muito comum. Como é que foi isso? Então, duas pesquisadoras, a Débora e a Paty Carneiro, elas fizeram parte do nosso grupo aqui e surgiu a ideia de a gente medir o índice de felicidade. A gente tem jovens aprendizes aqui que foram para as ruas entrevistar as pessoas, coletar essas informações e foi incrível, assim, porque tanto que a gente formou, né, jovens pesquisadores e a gente, né, no processo, a gente conseguiu fazer uma escuta e saber as necessidades dessa comunidade, né? E aí também fazendo, para vocês entenderem um pouco também, que cada comunidade tem as suas características, né? A gente precisa levar em conta isso. Então, o Morro da Cruz, ele recebeu muito bem, assim, e a questão da saúde mental foi uma coisa que nos chamou muita atenção, tá? Então, é um assunto que está latente, né? E a gente precisa começar a colocar a nossa inovação para resolver esse problema social. Ainda mais falando dessa catástrofe, depois que aconteceu das inundações aqui no Rio Grande do Sul. Eu acho que é de grande urgência, assim, a gente se movimentar para esse lugar, assim, né? E aí essa pesquisa nos apontou para esses 4 eixos, né? Inovação, empreendedorismo, saúde, bem-estar, educação e meio ambiente, né? Então, os jovens hoje vão começar uma jornada aqui, um hackathon, para começar a criar soluções. No sábado vai ter essa apresentação dessas soluções. E tu tens o número de quantas pessoas mais ou menos foram ouvidas? 120 pessoas. Michel, tu falaste aí do hackathon e quando a gente já vai para esse olhar de soluções, né? E é bacana que tem um hackathon já dentro da própria programação. O que deve sair do hackathon e como é que vai ser? Se existe um financiamento, um apoio para que essas soluções sejam de fato executadas, né? Sim, a ideia é que eles vão ser mentoreados por empresas ali do Tecnopuc, e a ideia é que a gente possa realmente encaminhar, né? Então, o Tecnopuc abriu as portas para que esses jovens sejam acolhidos ali e aprendam mais sobre essas ferramentas e também possam receber algum tipo de aporte e a gente dá luz, né, para alguma solução que surgir, que ela possa ser realmente inovadora e ser aplicável já no decorrer do festival, né, após o festival. O festival, então, que acontece sexta e sábado, dia 1º e 2 de novembro. Ele vai ser, vi que as inscrições são gratuitas, ele é todo presencial, tem como acompanhar online. E se as inscrições ainda estão abertas, né, para quem se interessa agora? Então, a gente tem um número de vagas limitadas, as inscrições ainda estão abertas, né? Tá no Simpla, lá, Morros do Futuro, né? Ou você pode entrar no site www.morrosdofuturo.com.br e aí vai ter toda a informação, a programação que vai ter, a abertura. Então, a gente vai ter desde o secretário de Segurança Pública aqui, secretário de Inovação, vai ter pessoas comuns, os empreendedores da esquina, né? O cara da padaria,
cara do mercadinho. Então vai ser painéis diversos, assim. A gente vai ter palestras internacionais, como o Santiago Uribe vai estar aqui. A gente tem o Kayanga, que também trabalha com a questão de imigrantes, da questão migratória. Então vai ter diversos assuntos e vai ser muito legal. E no final do dia a gente vai ter sempre o happy hour, das 18 horas até as 20 horas, o happy hour. Amanhã vai tocar o Capu, no sábado vai tocar o Capu, vai ter os Jovens da Dança, vai ter o Pagode da Cruz, vai ter artistas locais e de outras periferias aqui se apresentando também. Vai estar muito legal. E na Era da Experiência vai ser só presencial mesmo. Se permita subir o Morro da Cruz, a conhecer a melhor vista de Porto Alegre, né? A gente vai estar aqui de portas abertas, uma equipe maravilhosa para receber toda Porto Alegre e aqueles que querem sentir um pouquinho, né? E se você, né, tem nesse imaginário o que é a periferia, eu te convido para realmente viver essa experiência e realmente saber o que é essa periferia, se realmente é potente, como a gente fala, ou se está só no nosso coração. Mas eu creio que você vai se surpreender, tanto pela vista quanto pelas pessoas. Não existe um lugar tão incrível quanto o Morro da Cruz. Tá? E deixar uma novidade aqui, tá bom? A gente quer, nos próximos 5 anos, ser o ponto turístico de Porto Alegre, tá? O principal destino em periferia de Porto Alegre, tá bom? E do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul precisa dessa inovação. Então, mês que vem, a gente vai estar na Festures falando sobre... a gente já recebe visitantes aqui no Morro da Cruz, desde sempre, alunos universitários de outros países. Então, já vem pessoas de Califórnia, já vem espanhóis, e os alunos das universidades aqui também já subiram, né? Mas não só para fazer só pesquisa de campo. Eu acho que a gente precisa vivenciar essa cidade e ajudar a construir realmente. E realmente a gente faz esse intercâmbio de trazer as pessoas para cá, para que vire notícia lá. E a notícia de verdade é na esquina. As pessoas falando, pô, foi um lugar incrível, descobri um canto da cidade que tem uma vista maravilhosa e as pessoas são muito legais lá. Então a gente está se colocando, escreve aí. Perfeito. A gente quer ser o principal destino turístico. 5 anos, a gente já começa a contar o prazo imediatamente, mas é isso, né? Muitas vezes os locais são mais valorizados e visitados, conhecidos por quem vem de fora, do que os próprios cidadãos moradores de Porto Alegre. Está na hora de quebrar aí essas barreiras. Michel Couto, parabéns pelo teu trabalho. Ele que é fundador do Formor Hub e organizador do Festival Morros do Futuro. Obrigada, um bom dia. Tá bom. Nos sigam lá nas redes sociais Morros do Futuro, no Instagram e no site www.morrodofuturo.com.br, tá? Obrigado pela oportunidade e agradecer a minha equipe, o pessoal que está ajudando, desde o pessoal que fez as pesquisas, o pessoal do Hackathon que está fazendo isso acontecer, e eu creio que vai ser realmente disruptivo a cidade de Porto Alegre e histórico.